Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Plantcast, este que é o episódio de número 133. Eu sou Ismael Andrade e esse episódio é bem interessante, hein? Vamos falar sobre pastagens de alta performance, como transformar a pecuária de corte e também de leite. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. E para este episódio maravilhoso, vamos convidar aqui o meu co-host, meu amigo José Marcos Leite, ele que é gerente de desenvolvimento de mercado da diretoria Minas Gerais. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Plantcast, Zé Marcos. Obrigado, Ismael. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos junto. Simbora, vamos falar sobre, então, pastagens de alta performance, E o nosso convidado de hoje é uma autoridade em pastagem com anos de experiência, transformando propriedades em realmente exemplos de sucesso. Convido, então, o nosso expert, nosso convidado, Ronan de Pádua. Seja muito bem-vindo ao Plantcast, Ronan. Olá, Ismael. Muito obrigado pelo convite. Ao José Marcos, pelo companheirismo aí. E estamos à disposição aqui para a gente conversar um pouco aí sobre as pastagens Brasil afora. E tem área de pastagem nesse Brasilzão, hein, Ronan? Tem muita área, hein? Muita área ainda, muito mesmo para ser melhorada. Mas estamos aí, vamos persistindo, vamos melhorando. Muito bom. Ronan, uma pergunta inicial aqui. Como é que você começou a trabalhar com pastagens? Traz um pouquinho aí da sua origem profissional e o que fez as pastagens aí realmente tocar, o seu dom profissional, Ronan. Vamos lá, Ismael. Sou filho de produtor aqui da região do sudoeste de Minas, Então nasci na roça, podemos dizer sim, literalmente. E sempre gostei muito, paixão pela roça, Pelo meio rural. Fui estudar em colégio agrícola, depois fiz a faculdade de agronomia com mestrado focado na área de pastagem. E o que me levou a isso é vendo principalmente meu pai e meus tios trabalhando e não conseguindo ter sucesso na formação de pastagem. Eram pequenos produtores de leite e vendo o dinheiro indo embora do leite, comprando ração, fazendo silagem e sempre ouvindo dos mestres, dos professores, que para ser um bom produtor de leite, antes de tudo, a gente tem que ser um bom produtor de capim. Então, isso me tocou e me fez entrar de cara, de cabeça, de corpo, de alma dentro da pastagem, Ronan, obrigado, viu, por você estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. Muito feliz, Nós estudamos junto, colega de turma, um grande amigo aí, sempre aprendo muito com você. Tenho certeza que você vai passar muito conhecimento aqui para quem está nos ouvindo, E ser uma grande referência e autoridade aí no assunto de pastagem, com mestrado na área. E, Ronan, para a gente começar o assunto, para quem está nos ouvindo, Os consultores, produtores, o que você acredita que são os pilares que o produtor, ali, quem trabalha com pastagem, seja para gado de corte, para gado de leite, quais são os pilares que ele deve considerar para ter uma boa formação de pastagem? O que não pode faltar? Boa, Marcão. Eu acho que é isso que sempre a gente conversa dentro das propriedades. Quando a gente é chamado para dentro de uma propriedade para dar uma assistência, uma consultoria, um apoio ao produtor, ele me pergunta assim, o que eu faço para melhorar meu pasto? Acho que a primeira coisa é a gente ter a cabeça aberta, ter vontade de aprender, E o técnico ter vontade e prazer de passar isso para o produtor, E um segundo passo que eu digo é tratar uma pastagem como uma cultura de soja, como uma cultura de milho, fazer ali uma boa análise de solo, entender, ver qual que é o seu tipo de solo, se realmente a forrageira que está estabelecido ali é aquela mesmo, se está ok, se precisa mudar, se não precisa. Muito das vezes não tem necessidade, mas ele leva
uma pastagem mais de forma extrativista, não faz uma correção de solo, fica segurando numa adubação, e a gente precisa de trabalhar uma pastagem como uma cultura a ser trabalhada de verdade, né? Com correções, com adubações, com pulverizações, seja hoje por pragas que a gente vê aí, questão de cigarrinhas que vem atacando. Nessa época tá devastando muitas pastagens aí Brasil afora, né? Pelo que a gente tem ouvido relatos. Então é manejo, cuidar mesmo da pastagem como uma cultura, como uma lavoura de verdade, né? Ô, Ronan, é muito legal aí o que você trouxe para nós. E quando o Zé Marcos pediu para você falar dos pilares, né? O que realmente é importante ali o pecuarista saber, né? E você traz aí que é a consciência de que a pastagem ela é uma cultura, né? E quando a gente pega a rodovia, quando a gente pega a estrada, nós ainda enxergamos muitas pastagens degradadas, muitas pastagens que precisam de um olhar como se fosse realmente uma cultura. Essa mudança, essa consciência, ela é o maior desafio, acredito eu, né? Como que está hoje o perfil dos pecuaristas que você atende? Como que é o perfil do pecuarista brasileiro, né? Se é possível você trazer essa informação para a gente. E como é que está essa mudança, né? É um trabalho realmente de formiguinha ou é um trabalho que vem evoluindo a passos largos? Queria que você falasse um pouco nesse sentido, Ronan. Pois bem, Ismael, a gente precisa, às vezes, de generalizar todos os produtores, né? A gente não pode ficar, talvez, escondido um pouco dentro daqueles que a gente atende. Se quando o produtor procura uma assistência, ele paga por uma consultoria, ele quer algo a mais, né? Não tenho números, mas eu acho talvez menos de 10% das propriedades de pecuária do Brasil tenha uma assistência dentro da sua fazenda, né? Então, não posso ficar refém dentro daquilo que o que a gente vive no dia a dia do nosso trabalho, da nossa consultoria. De uma forma geral, né, quando a gente abre mais os olhos, vai mais além, a gente vê que as nossas pastagens são muito atrasadas, né? Nossos produtores de pasto, a gente pode dizer, a gente tem como referência aí dados de a média nacional de ocupação é de em torno de uma UA hoje, né? Que vem ser uma UA aí, um animal que pesa aí 450 quilos de peso vivo. E quando a gente trabalha com a melhoria, com uma correção, com um trabalho mais técnico, a gente não posso te falar que eu vou atingir aí Brasil todo com 15, 20 UAs por hectare. Mas a gente consegue atingir uma média de 2, 3 UAs sem muito esforço, sem muito investimento, trabalhando na parte de um manejo, na parte de uma divisão de pastos. Então, é coisa simples que qualquer produtor tem condição de fazer. Não estou falando com um produtor que precisa de investir em correção, em adubação, em trocar todo o pasto que ele tem. Então, com pouca coisa, a gente consegue fazer essa mudança. Se hoje a média nacional é em torno de uma UA por hectare, se a gente passar para 2, às vezes ainda é pouco, né? Quando a gente vê relatos de fazendas que a gente acompanha, que tem aí 6, 7. Então, não vou trabalhar nesse número de 6, 7, vou trabalhar de 2, 3. Eu consigo dobrar, triplicar a capacidade sem muito investimento. Então, eu acho assim, falta muito um apoio ao produtor, porque às vezes ele não acredita nisso e precisa de técnicos bons, sérios, que levem isso para ele e que faça ele acreditar, e que às vezes sem acreditar, que faça ele fazer. Porque quando ele faz e vê, aí ele acredita. Então, é por aí que eu acho que a gente tem caminhado, tem trabalhado, tem buscado melhorar essa eficiência nossa dentro das áreas de pasto do Brasil afora. Ô, Ronan, eu também sou filho de, igual você falou, né? Você é filho de produtor, eu também sou. E às vezes eu converso, né, muito meus irmãos, meu pai, assim,
Agora eles já mudaram muito, né, a forma de pensar, mas antigamente eu vejo que o produtor ele pensava, e muitos ainda pensam assim, né? Ele enxerga ali a adubação de pastagem, fazer perfil ali, fazer a correção do solo como um gasto, né? Eles não enxergam como investimento, eles não enxergam isso como retorno. E como você falou, se você fizer uma correção do solo, uma adubação, eu saio de 1 para 5A rapidamente, né? Ou dobrar em alguns casos. O que você faz, Ronan, para virar a chave ali na cabeça do produtor, para ele parar de pensar, enxergar isso aí como gasto, e para ele enxergar isso aí como investimento, e para ele enxergar isso aí como retorno? O que você mostra para ele que vale a pena fazer perfil do solo, vale a pena corrigir o solo, fazer adubação? O que você mostra para ele primeiro? Aplicar calcário, aplicar nitrogênio? O que dá o retorno mais rápido? O que faz ele virar a chave? Não sei se a minha pergunta ficou clara. O que faz ele virar a chave ali na cabeça dele? Cara, vale a pena investir. E como é que você conseguiu fazer isso aí na sua consultoria? O que você mais pegou? Foi calagem? Foi adubação nitrogenada? O que você mais usa hoje para você virar a chave aí nas áreas que você dá consultoria? E até uma dica também para os consultores, né? Então, para quem está começando e quer virar a chave num cliente, né? Que dica que você dá? Marcão, pergunta boa. Boa e vamos falar assim, relativamente difícil de responder. Porque quando você entra numa propriedade que a pessoa, o produtor ali não faz nada, eu vou te falar, nada de correção, nada de adubação. Um primeiro passo, muitas das vezes, é fazer uma simples divisão de pasto. Ele já começar a fazer a gestão das pastagens dele, de dar tempo dela recuperar. Na maioria das vezes são gramíneas ou o que ele usa de pasto, então ela precisa de um período de descanso. Às vezes nós estamos no Brasil, país praticamente 100% tropical, precisa de dar descanso para o pasto rebrotar, né? É onde a gente fala, buscar a questão da sustentabilidade. E a partir do momento que a gente faz uma divisão, que às vezes o produtor tem uma pastagem totalmente extensiva, ele vê que o pasto dele respira, o pasto dele pode crescer, ele começa a enxergar que ele pode fazer algo a mais para melhorar aquilo. Aí é onde a gente bate na nossa briga, na nossa busca dessa melhoria, fazer uma simples análise de solo e, de repente, se um vizinho, um parente ou a gente mesmo tem uma outra análise de solo de um pasto, apresenta para ele 2 análises de solo. Aí, quando ele assusta que vê que realmente precisa, uma simples correção, né, de solo, calcário, né, não precisa de muito além, depois uma aplicação de fósforo, e a partir daí a gente vai estabelecer uma adubação, uma fertilização desses solos aí, conforme a demanda, conforme a necessidade da propriedade. Porque muitas vezes eu chegar e falar para ele adubar é fácil, eu posso convencer ele com uma certa facilidade. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Uma propriedade hoje chega de 50 hectares, tenha uma UA, beleza? 50 vacas, vamos supor. Falo para ele adubar lá com 100 quilos de ureia. Corrigiu, adubou. Ele dobra a capacidade de colocar gado. Será que ele tem dinheiro para comprar o dobro de outro tanto de gado que ele tem para colocar na área, né? Então eu preciso de fazer esse estudo, essa gestão junto com ele, com a capacidade dele alocar gado e fazer adubação, fazer uma correção. Muitas das vezes eu consigo aumentar aí 30%, 40% fazendo um simples manejo, uma simples divisão de pasto. É bem interessante porque é o que você disse agora, Ronan. Onde que o produtor quer chegar, né? Onde que o pecuarista quer chegar. Se realmente ele tem o desejo, ele quer realmente investir em um planejamento de aquisição de mais animais, ele quer realmente ser mais eficiente em sua produção de leite ou produção de carne, é um planejamento que tem que ser feito aí ao longo dos anos, né? Mas se ele não quer investir, mas que seja então para otimizar, né, ali a alimentação, a nutrição. Você comentou, Ronan, eu achei bem interessante sobre a análise de solo, né? Eu queria que você trouxesse aqui para a gente uma situação que deve ter acontecido várias vezes de
de teores, né, de níveis nutricionais ou de pH de solo que você viu, que é muito comum de ver. Inclusive, para fazer a amostragem em alguns solos deve ser muito difícil, né? Tamanha compactação. Traz para nós alguns parâmetros assim que você recorda de pH ou de níveis de alguns macronutrientes e micro, e o que você tem recomendado, né? De início, dependendo da situação. Vamos lá. Algumas situações que a gente vai pegando aí Brasil afora, né? Região Mato Grosso, Pochorel, né? Quando eu coletei o amostra de solos, mandei para o laboratório e veio o resultado, notei que não precisava fazer nada no solo, mas o solo não produzia o suficiente. A única coisa que precisava no solo tinha fósforo abundante, potássio, micros bem níveis interessantes, e precisava apenas de nitrogenar as pastagens, né? E pouca coisa de adubação nitrogenada, a gente conseguia produzir 3, 4 vezes mais no volume e na qualidade, né? Às vezes nós chegamos a passar período de águas com nível de proteína baixo, 7, 8% de proteína no capim, quando se aduba, chegar em 16, 17% de nível de proteína. Uma pecuária de corte, uma coisa excelente, né? Pecuária de leite, pouca coisa que você precisa de complementar na ração concentrada, né? Que é uma conta que dá para fazer, que quando você investe em pasto, que você reduz em concentrado, é uma coisa muitíssimo interessante. E às vezes você está investindo para comprar sal mineral, ração fora da sua propriedade, sendo que você tem um recurso ali, o solo, o capim plantado, você está precisando apenas de fazer uma adubação bem feita, calibrada, do jeito certo, né, de fazer, e você consegue economizar muita coisa, né? Outra situação, vamos falar Rio de Janeiro, para a área de litorânea, que precisava de tudo um pouco, só não precisava de calcário, precisava de gesso agrícola. E a gente tem uma certa dificuldade, né? De frete, de logística, de tudo, né? Então, fizemos uma aplicação de gesso meio exagerado, né? Falando aqui para produtor, para consultor, de 4, 5 toneladas de gesso para a gente poder criar em raiz, mas não precisava de jogar calcário, por causa do tipo de solo. E fazer adubação. Eles não conseguiam produzir, como exemplo, Mombaça, nessas regiões, de tão raso que era um solo. Então, com uma aplicação pesada de gesso, uma adubação calibrada, com micronutriente que precisava bastante, engraçado, né? Boro, manganês, fazia análise do capim, não aparecia nada. Então, são situações que a gente vai passando no dia a dia, que com ajustes, com estudo, com apoio da pesquisa de empresas parceiras, que a gente consegue fazer esses ajustes e ter produtividades, né? Produzir capim, que é o foco, né? Ô, Ronan, vamos pegar assim hoje o que você tem visto de tendência, né, em pastagem. Pega as áreas que tem maior produtividade hoje, quantos o ar tem atingido, pensando aí tanto leite e corte, e o que tem feito de inovação, para você falar assim, ó, Zé Marcos, isso aqui hoje é o top da pastagem. Pensando em inovação, em adubação, em forrageiras, se fosse você recomendar aí tanto para corte quanto para leite, o que seria o melhor do mundo aí para o consultor, pensando em tecnologia e inovação no setor? Pensa assim, Ronan, agora você vai falar com um produtor que está com bala na agulha, que acredita em tecnologia, que acredita em inovação, e aquele cara que acredita em adubação de pastagem, tá? Legal. Então a gente tem que, como se diz, né, pegar todas as realidades, né, que a gente tem, pensando num produtor, né, que precisa tanto de pastagem para leite, para corte. Hoje a gente tem várias opções de capins no mercado, vamos dizer assim, né? Temos
desde as braquiárias, temos os síndromes, temos os pânicos, né? Hoje, se a gente quer qualidade, vamos dizer assim, a gente parte, vamos para os sínodos, os Tifton, os Croix, a vida. Se a gente qualidade com volume, os pânicos, né? Hoje temos aí Mombaça, temos o Zuri e vários outros paredão, vários outros capins. E hoje tem as braquiárias, né? Que já não é aquelas braquiárias antigas, só o braquiarão, umidícola, né? Hoje tem essas nossas braquiárias híbridas, que são exigentes, não é qualquer produtor que pode sair plantando de qualquer jeito, exige correção de pH do solo, de macro e micro, né? Porque senão ela não se perdura, né? A gente consegue fazer uma boa formação e não vai. Então a gente tem opções boas hoje. A gente não pode falar assim, ficar refém de só uma. Trabalhamos em áreas que a gente consegue atingir aí 6, 7 UAs de média ano, que é bem interessante, né? Quando a gente fala que a média Brasil é 1 e você fala que você tem uma média ano de 6, 7, é muito bom. Isso aí é corte. Oi? Isso é corte. 7 UA de corte, animal de corte ou leite? Hoje eu tenho na minha realidade tanto corte quanto leite, ô Zé Marcos. Entendi. Corte, às vezes não que seja mais complexo, mas a gente consegue também, né? E isso, hoje eu falo que eu tenho uma fazenda que a gente consegue 6, 7 média ano, época das águas, partes mais baixos da fazenda, trabalhando com sínodo, capim estrela e Tifton, e época das secas, abrindo áreas de mais altas, com braquiária, que a gente faz as reservas de pasto durante o período de águas para criar, a gente falou, feno em pé, né? Então a gente consegue manter uma condição bem interessante. Irrigado ou sequeiro, Ronaldo? Nesse caso aí, sequeiro. Legal. 7 UA sequeiro. Mas é um trabalho bem sendo feito há 5, 6 anos. Correção calcário. V% de 4 anos. Oi? V% aí de 4. Solo corrigido. Olha, posso te apresentar. A gente saiu de 20 e pouco, 30. Hoje a gente está em torno de 70% do saturação de base. Cálcio alto, magnésio alto. Cálcio alto. Uma coisa que a gente conseguiu fazer nessa propriedade, uma propriedade hoje em torno de 3 mil hectares de área da fazenda, uns 1.800 de pastagem. A gente não conseguiu fazer isso em 100% da área, mas é o foco. A gente tem conseguido deixar de um ano para o outro pó de rocha decompondo junto com cama de frango. E a gente deixa pelo menos uns 6 meses isso, e depois faz essa aplicação e vai fazendo as correções, vai fazendo análise de capim e vai repondo macro, micro, conforme a necessidade. Legal. Entendi. E então, o foco do produtor é um produtor de 88 anos, e ele fala que quer ver em vida a fazenda dele, essas áreas que já estão sendo trabalhadas. Desses 1.800, hoje deve ter uns 700, 800 hectares que já está nesse nível. Ele falou que quer chegar a 10 UAs. Esse é o objetivo dele. E é uma área que a gente trabalha também com leguminosa, principalmente o amendoim forrageiro, né? Não é fácil, é trabalhoso, é mão de obra, mas que dá uma sustentabilidade absurda nas áreas, principalmente de onde tem o sínodo. Eu tô com uma dúvida aqui agora. Vamos pensar em um produtor, um jovem produtor, e na sua família ali tem 100 hectares, 50 hectares ali de pastagem degradada, só que não tem animais.
não tem nenhum animal nem para corte, nem para leite. Às vezes no passado existia. E ele te chama para conversar, te mostra aquela área, aquele pasto degradado. Qual que é o direcionamento? Corte, leite, neste momento que nós estamos aí, finalzinho de 2024. E eu aqui falo data, porque eu queria também um direcionamento seu, como que está nesse momento a rentabilidade dessas duas atividades, visto o preço de leite, visto o preço de carne, arroba, né? Queria que você desse um overview aí do que está realmente sendo pontos importantes na hora de um investimento novo. Legal, ô Ismael. Boa pergunta, eu acho interessante isso, né? Hoje tá fácil de achar qualquer pessoa entrando na área, principalmente da pecuária de corte, né? Mas a gente não vive só dessas maravilhas, né? A gente vive de altos e baixos. Isso é constante. Vamos falar, a gente é até novo na área, mas quando a gente puxa dados históricos, a gente vê, pois desde que existem os dados, tem seus altos e baixos. E a gente está hoje numa crescente, numa curva crescente. Não, estamos subindo. O preço de arroba hoje é em torno de 300, 310 reais depois gordo, né? Teve mais há 2 semanas, né? Semana passada que deu uma queda. Então é fácil de arrumar quem quer trabalhar hoje dentro da pecuária. O leite é um pouco mais, vamos falar assim, mais cheio de detalhes, mais minucioso. Não está numa fase tão boa hoje, tá? Vamos falar assim, tá num momento intermediário, não tá no fundo do poço, mas também não tá na crista da onda. E pegando essa sua situação, né, uma pastagem degradada, o que eu faço? Primeira coisa, antes de ser produtor de leite, produtor de carne, eu acho que a pessoa que quer investir nessa área aí, ela precisa ser produtora de capim, né? E o que eu direcionaria ele, primeira coisa, sem olhar nada, sem dar qualquer pitaco, vamos fazer uma análise de solo, vamos conhecer esse solo, vamos rodar a área, vamos conhecer o seu capim, qual capim que você tem, né? A partir de uma análise de solo, consigo ver o que eu preciso fazer nesse solo e entender daquela área, se é uma área que eu consigo fazer a recuperação dela ou eu preciso fazer uma reforma, né? A gente trabalha muito dentro dessa parte de sustentabilidade, de buscar. Eu vou trocar o capim quando ele não me atender, né? Eu tendo uma área que seja 100 hectares, que seja um pouco degradada, eu posso pegar parte dela onde está menos degradada e fazer uma boa recuperação. E reformar o restante da fazenda, da área, se for o caso, né? E trabalho intensivamente dentro da recuperação, dentro da adubação, com macro, com micro, e tratar aquilo como uma cultura. Dentro de uma análise técnica de quem entende um pouquinho ali do assunto, a gente sempre fala, o melhor capim que o produtor tem dentro da fazenda dele é aquele que já está plantado, né? Seja uma braquiarinha, seja um síndon, um pânico. E aí vale o olho do técnico achar se vale a pena recuperar ou reformar, e ver qual que é o objetivo de cada produtor, que é muito específico, né? Tem produtor que pega uma área dessa sem nenhuma UA, ele já quer entrar com 5, 8, 10 UAs. E não é bem assim, né? Então a gente tem que conhecer muito o estilo, o produtor, né? O objetivo dele e trabalhar em cima disso, né? E sem aquele olhar de o pasto como uma cultura, como uma soja, como milho, como algodão, não dá para tocar. Beleza, Ronan. Ronan, pensando no futuro aí, o que você enxerga como futuro aí da gestão de pastagem? O que o pecuarista não pode errar? Vamos lá, Marcão. É boa. A gente vê fazendas hoje fazendo monitoramento via satélite para saber qual pasto que coloca o gado. Numa ponta. Na outra ponta, o produtor
como o Ismael disse, com área degradada, que o cara não faz nenhuma análise solo, né? São dois pontos totalmente extremos, né? Mas o que a gente vê, que a gente precisa de valorizar o nosso maior patrimônio que está dentro da fazenda, que é o solo, que tem ali a pastagem. Então, acho que iniciar por uma, volto a dizer, uma boa análise solo, confiado, de coleta boa, um bom laboratório, e a partir dali ter uma tomada de decisão de reforma, de recuperação de pastagem, isso é fundamental. Aquele que está lá hoje fazendo análise via satélite para ver qual pasto deve entrar o lote de gado, qual que é a mudança de lote, esse com certeza ele não regride e ele sabe que esse cara está ganhando dinheiro. Aquele cara que está ainda pensando em fazer uma análise solo, que está resistente a isso, ele vai ficar patinando, ele vai ficar para trás. E essas áreas vão ser engolidas de alguma forma por alguma outra cultura que a região dele vai entrar, seja numa área de cerrado que tenha condição de mecanização, que vai entrar uma lavoura, vai tomar essa área dele mesmo, né? Mesmo sabendo que dá para competir de frente a frente, né? Tanto na produtividade quanto na rentabilidade, e como no produtor pequeno, numa área que ele tem, vamos, por exemplo, sul de Minas, hoje, saca de café 2.300 pontos, vai perder essa área de pasto para café daqui a pouco. Então, tem que valorizar, tem que entender e tem que fazer a área tornar produtiva. Muito bacana, viu, Ronan? E assim, fica claro o contraste que há na pecuária, né? Quando a gente pensa em pastagens. Porque quando a gente analisa, por exemplo, a cafeicultura, daquele perfil de cafeicultora que investe menos ao que investe mais, é claro que existe um contraste, mas não tão acentuado quanto existe nas pastagens. E da mesma forma, aquele produtor de soja, de milho, do que investe menos ao que investe mais, há um contraste, mas não tão acentuado como aqui a gente vê nas pastagens. E aqui tem um grande mar de oportunidades, né? Espero que esse Plantcast, esse episódio, chegue ao conhecimento de inúmeras pessoas, né? Às vezes aquelas pessoas que está faltando, às vezes, um encorajamento, né? Uma informação que seja para ele evoluir, né? E fazer aquela área ser uma área produtiva. E pensando em área produtiva, Ronan, eu queria escutar de você contar para nós aqui um caso de um cliente ou de uma propriedade que teve um resultado extraordinário após a implementação de algumas recomendações que você teve, Ronan. Legal, Ismael. Vou falar no caso mesmo que aconteceu aqui, no roteiro da nossa cidade aqui, em São Sebastião do Paraíso, de um grande laticínio que tem aqui, na fazenda deles, né? Tinha uma dificuldade de produzir pasto, né? Produzir capim, né? E com pouco recurso, com pouca coisa que a gente fez, a gente saltou rapidamente de 2 UAs para 7 UAs, média ano, uma área irrigada, uma área já formada, que a gente apenas fez uma manutenção da área, e trabalhamos com correção de solo, que já fazia um tempo que não era feito. Então, detalhe pequeno, vamos dizer assim, e que não era feito, né? Então, a gente conseguiu mudar a realidade, a gente conseguia fazer o acompanhamento da qualidade do pasto bem de perto, praticamente mensalmente, coletando capim, mandando fazer análise e fazendo ajustes de ração. Uma fazenda de produção de leite, que no fim de um ano a gente acompanhou, fez todo esse trabalho bem de perto durante um ano, e o custo de silagem e de ração concentrada financeiramente foi 50% de redução do ano anterior para o ano que a gente fez o acompanhamento. E até hoje a gente trabalha dentro desse modelo.
Porque viu que quando trabalhou no pasto, foi irrigado, usou o pasto 9 meses do ano. Só não usou mesmo ali meados de junho, julho e agosto. Porque não tinha calor, temperatura para o pasto crescer. Porque a água tinha, a gente conseguia fazer irrigação, adubo tinha, comida tinha, fertilidade, solo estava ok. Não tinha calor para o pasto crescer. Mas a gente conseguiu 9 meses manter um rebanho em torno de 50 vacas de leite numa área que era mista de capim mombaça com sínodo. Então foi uma coisa que é um case que a gente leva, a gente mostra, que a gente acompanhou. E outro fato, essa fazenda que eu citei há pouco, de corte, que a gente tinha uma taxa de lotação baixa, e hoje a gente está aí com 6, 7 UAs, também área sequeiro, né, mantendo gado nas baixas com sínodo e nas altas com braquiária e um pouco de pane na época de seca. Legal. Ô, Ronan, o pessoal fala, né? Santo de casa não faz milagre. Nesse caso aí, você fez, né? Você saiu de 2 para 7 UA, certo? Isso não é santo de casa, mas não é da família, né? Na minha casa, eu tô suando a ver hoje para mudar alguma coisa. Tem melhorado, mas... Legal. Ela saiu de 2 para 7, né, Ronan? E então o que mudou? Foi a irrigação? Foi as pessoas ou foi pivô, no caso, hein? Nessa área é uma área um pouco mais acidentada, é uma área de uma fazenda que eles têm bastante café. Então fica um pouco mais as áreas adjacentes, menos mecanizadas para as áreas de pasto. Entendi. Mas terras ok, boas, né, na fertilidade já natural da terra, né? E uma coisa que a gente ganhou também, é bom citar, a gente fez sobre semeadura, né, com aveia, faz até hoje, né, na época do inverno. Então a gente consegue a gente dá vamos falar, uma tática que a gente usa, né? Faz uma aplicação de fósforo em abril, entra com sobre semeadura de aveia final de abril, começo de maio, e a gente tem um pastejo de inverno bastante interessante. Como é essa semeadora de aveia? É a lanço, Ronan, ou é plantado na plantadeira? A lanço. Como é piquete, a gente sempre faz ali quando a gente começa a notar que o pasto está tendo uma caída na qualidade, na quantidade de brota. Nesse último pastejo a gente entra lançando as sementes, o gado entra pastejando e já vai pisoando essa semente. Na saída do gado, liga a irrigação. E dali 40 dias, normalmente, temos pasto novo no meio da seca. Não é qualquer área também, né? É bom lembrar, né, que a aveia, numa área mais quente, tem um pouco mais de dificuldade, né? Muito bom, muito bom. Esse episódio aí, sensacional, hein, Zé? Dá pra... Tem muita informação, né, Ismael? Vai estimular, vai incentivar muitas pessoas a investirem aí na atividade, seja de leite, seja de corte, mas investir no pasto. Esse que é o objetivo aqui do Plantcast, difundir conhecimento, né? Então falamos aí desde a consciência que é necessária ter, que a pastagem é uma cultura, até mesmo ações simples de uma amostragem de solo, entender ali o perfil, entender qual cultivar, qual capim que vai bem, e só depois pensar realmente nos animais, né? Mas pensar primeiramente na cultura, né, Zé? Ismael, o que ficou claro para mim, assim, eu acredito que também para quem acompanhou, é que dá para você sair, como o Ronan falou, né, de 1 UA para 5, 6, 7 UAs, fazendo o básico, vamos falar assim, né, Ronan? Quando eu comparo com cereais, quando eu comparo com café, fazendo o básico bem feito, pelo que eu entendi. O que seria o básico bem feito? Se fosse te dar uma resumida, Ronan, depois você me corrige se eu estivesse errado, mas fazer uma análise de solo bem feita, fazer uma correção de solo,
para ter um perfil do solo, aplicar os corretivos, fazer uma adubação ali com NPK e micros, né? Principalmente boro, em alguns casos zinco, né? Nós mesmos temos cliente hoje que compra micros balanceado para aplicação para pastagem, né? Tem clientes que aplicam também micro via folha. Então, é o básico, bem feito, você consegue aumentar a sua rentabilidade aí na pastagem. Então, às vezes, o produtor está com aquela visão que é gasto, não é gasto, né? É um investimento que traz muito retorno, como o Ronan demonstrou, saindo de 1 UA, 2 UA para 6, 7 UAs aí. Boa, Zé Marcos. Assim, a gente contando aqui dentro de um podcast, parece tudo ser muito fácil, tudo muito bonito. É trabalhoso, a gente sabe que o produtor que vai estar ouvindo tá com... ele tá enfeitando o pavão, né? Ok. Mas é isso, cara. É pegar e fazer, né? Eu acho que é analisar. Antes de ser produtor de leite, produtor de carne, ele ser produtor de capim, tratar esse capim como uma cultura, fazer correções, né? A gente sabe que boro e zinco para gramínea todos são fundamentais, mas boro e zinco a gente sabe que as gramíneas são muito responsivas a elas, né? Lógico, não podemos deixar faltar nada, né? A gente sabe lá que faltou um nutriente, os outros não vão conseguir demonstrar todo o potencial deles. Mas e acompanhar, ter uma orientação técnica indecente e capacitada, né? Seja ela como nós aqui, que somos pagos para ir, ou buscar um técnico de uma Emater, de vizinho, vai botar um filho a fazer uma faculdade para estudar, entender e trazer conhecimento para dentro da tua área, mas não desistir de investir no solo, de investir no capim, né? Eu acho que isso que é o importante. Essa parte da nutrição das plantas é fundamental para você ter um capim produtivo, em quantidade e principalmente em qualidade, né? A gente ter um capim de boa qualidade faz total diferença na rapidez da retirada de um boi do pasto ou na quantidade de leite a ser produzida. A gente não acabou não entrando muito dentro desses detalhes mais, vamos falar assim, de ganhos, de peso, de ganhos de leite, mas que o produtor, que o consultor que esteja ouvindo pode fazer esses investimentos que vai ter retorno. Muito bom. E mais uma vez eu repito, as grandes oportunidades da agricultura, da pecuária, estão realmente nas pastagens. Então, o Brasil ele é um gigante em termos de extensão continental e nós somos privilegiados de norte a sul pelo clima. Lógico, aqui em exceção a situações de extremo frio, extremo calor que nós vivemos, mas nós temos boas condições para a agricultura e as pastagens estão aí com grandes oportunidades. Mais um detalhezinho, acho que vale a pena, né? A gente trabalha hoje com um projeto de 20 produtores na região de Paracatu. Há anos eles são muito induzidos a fazer silagem de milho, né? E há 1 ano e meio a gente chegou nessa região e os produtores todos no vermelho. E mudanças, voltamos. Vamos repetir, que isso aí é uma coisa que eu repito todo dia, acho que eu não vou me cansar. E os produtores, quando eles cansarem, eles vão fazer o que a gente fala, né? Análise do solo, adubação das pastagens, seja do próprio resíduo de esterco que eles têm na fazenda. Mas que comecem, que a hora que eles fizerem isso, eles vão entender a importância de fazer uma análise, de fazer uma correção, primeiro de fósforo, nitrogênio, potássio, depois partir para o micro. Que para mim eu acho que teria que ser tudo mais ou menos junto no mesmo caminho, no mesmo momento. E que hoje a gente recebe vídeo deles falando, mudou a minha realidade, hoje sobra dinheiro. Por quê? Ele saiu um pouco do silo, ele não abandonou, não vou falar jamais pro produtor não fazer a silagem, porque ele precisa de criar a estratégia dele de trabalho, porque lá no período da seca, se ele não tiver o recurso da irrigação, ele precisa de ter um estoque de comida, né?
E hoje eu vejo que eles já não estão mais no vermelho, já está sobrando um dinheirinho e estão falando de investir mais em pasto e menos em silagem. Que bacana, viu, Ronan? Muito bom entender que nós temos aí, você trouxe para a gente aí alguns exemplos de sucesso, né? Mas é isso aí, eu estou pensando aqui também na questão dos nutrientes, né? Mas a compactação ela precisa ser lembrada como ponto-chave, né? Porque não adianta nada ter água, ter nutrientes, se a compactação ela está sendo realmente o grande limitante, né, Ronar e Zé? Exatamente. A gente tem, sim, esse grande problema dentro das nossas pastagens, de uma forma meio generalizada. Mas uma coisa que a gente sempre fala, né, para o produtor, que o melhor descompactador de solo que existe é a raiz de um capim. Lógico que a gente tem uma dificuldade ali numa camada mais superficial do solo, né, que a gente precisa tomar um baita cuidado, né? Mas com isso a gente consegue um bom manejo de pasto e trazendo isso gradativamente de volta, né? Tendo um pasto que não seja um pasto totalmente raspado, um pasto que vai sobrando uma certa estrutura ali para um bom desenvolvimento. E que nessa parte da compactação a gente pode trabalhar umas descompactação, ou que seja ela pontual, né? Aquelas áreas mais acentuadas, e até mesmo dentro de uma reforma de pastagem. É que se a gente for falar de todos os assuntos que a gente abrange dentro da pastagem, a gente não fica sendo poste de queijo, a gente tem que fazer um curso, né? Mas esse é um ponto interessante, esse que você trouxe, Ismael. A gente precisa tomar muito cuidado realmente na tomada de decisão quando a gente vai dentro de uma fazenda. Não adianta nada ter um solo super compactado, com população de capim baixa, e chegar fazendo uma correção, fazendo uma adubação, sendo que talvez eu não vá trazer de volta ali a recuperação plena da pastagem. Muito bom, Ronan. Muito obrigado. Informações preciosas para os nossos ouvintes. Quero já passar a palavra para você novamente, fazer as considerações finais, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para aquela pessoa que tem ali o pasto, que está na atividade da pecuária também. Fique à vontade para você conversar, mandar uma mensagem para essas pessoas e também deixar o seu contato, como é que o pessoal faz para te encontrar, viu, Ronan? Muito obrigado. Beleza, Ismael. Obrigado a você, ao José Marcos aí pelo convite, né? E a gente fica feliz aí pelo convite. Aceitamos. Primeiro, grande Zé Marcos, um pesquisador nato. Mas antes de tudo amizade, pelo companheirismo aí de longas datas, né? E a mensagem que eu deixo para os produtores é que não desistam, soem, porque é pesado o serviço do dia a dia do campo, e invistam, mas invistam de forma consciente, de forma orientada. Não façam daquilo que acham que vai dar certo. Consulte um técnico, né? Somos aqui da Via Verde Consultoria, estamos aqui em São Sebastião do Paraíso, mas não quero que ele venha chamar um dos nossos consultores. Eu quero que ele vá em algum técnico da região, da Emater, da prefeitura, algum amigo, mas que faça a coisa da forma correta, não do achismo. Vê que o vizinho está fazendo bem feito, chega no vizinho, pergunta para o vizinho, especula ele, porque os recursos hoje são difíceis, o ganho cada dia mais, a concorrência é apertada, a margem de lucro, tanto do leite quanto do café, tanto do corte, é cada dia mais apertada. Então tem que cada real investido tem que saber o quanto que ele vai trazer de volta. Muito bom, obrigado. Nosso convidado especial deste episódio, falamos com Ronan de Pádua. José Marcos, meu amigo co-host, obrigado aí pela presença. Fique à vontade para dar o seu alô, suas considerações finais, meu amigo. Isso aí, obrigado, Ismael. Muito obrigado, viu, Ronan, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente.
Você compartilhou a sua experiência, né, seu conhecimento, seu dia a dia aí de consultor. Eu tenho certeza que vai nos ajudar muito os produtores, os consultores que estão nos ouvindo. Então você que é produtor, que está nos ouvindo, aqui ficou clara a mensagem que vale a pena fazer um investimento. Não é gasto, né, Ronan? É um investimento que vale a pena. Procura um consultor, procura um agrônomo ali para ajudar a aumentar ali os patamares de produtividade aí da sua pastagem. Enxergue a pastagem sua como uma lavoura, né? Para mim ficou clara essa mensagem. E aí a lavoura a gente precisa fazer investimentos. Se você quer ter retorno, primeiro investir. Planta para depois colher. E aí o retorno vem. Sair de 2 UA para 7. Tá hoje, tem conhecimento, tem tecnologia, tem consultor, tem agrônomo preparado para isso. Conta aí com a equipe da Via Verde, com vários consultores que estão disponíveis no mercado. Mais uma vez, Ronan, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite e conte sempre com a gente aí, sempre que precisar. Forte abraço. Valeu, João Marco. Um abraço, obrigado mais uma vez. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Plantcast. Se você não tem uma área de pastagem, seja ela da forma que estiver, mas se você conhece alguém, um amigo, um conhecido, compartilhe esse episódio, que com certeza esse episódio pode ajudar muitas pessoas a terem aí uma pastagem, né, de alta performance, que é o tema deste episódio. Beleza? Então não esqueça de seguir a ICL nas redes sociais, deixe o seu review aqui no Spotify, se você gostou, 5 estrelas para o Plantcast, e siga a ICL em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, no LinkedIn, e também temos alguns vídeos bem interessantes lá no YouTube, tá bom? Um grande abraço, nos vemos no próximo Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.